Agora vamos falar de Libertadores, então. Aconteceu a terceira rodada da Libertadores nessa semana, no dia 22 de abril, o Flamengo foi enfrentar a LDU no Equador, no estádio Rodrigo Paz Delgado. E jogando lá na altitude, o Flamengo, como sempre, teve muita dificuldade e não conseguiu sair vitorioso. E era um jogo que seria muito importante para o Flamengo vencer, já que ele perdeu para o Central Córdoba em casa, no Maracanã, na rodada 2. Era um jogo que se esperava a vitória do Flamengo e acabou sendo derrotado. Então, um empate que seria muito mais aceitável contra a LDU fora de casa acaba se tornando uma forma do Flamengo ter que vencer. Vai ter que vencer o Central Córdoba na casa deles, então, na próxima rodada, porque senão vai se complicar no grupo. No momento, o Flamengo está na terceira posição, se classificando para o Sul-Americano. Conseguir a primeira posição do grupo vai ser difícil. O Deportivo Táchira é uma equipe muito fraca, perdeu para o Flamengo na primeira rodada. O Flamengo que não ganhava o jogo fora de casa desde 2022 na Libertadores. Mas ganhar na altitude aí já é outro patamar que o Flamengo ainda não alcançou. Não conseguiu derrotar a LDU lá, não fez um bom jogo. O Felipe Luiz disse que foi surpreendido pela mudança no esquema tático da LDU. Recebeu algumas críticas por isso, por ficar sempre esperando o outro treinador escalar o time da maneira que ele acompanhou, né, que ele estudou antes. Realmente as mudanças podem vir da mesma maneira que o Felipe Luiz estuda o time da LDU, o técnico da LDU também estudou o time do Flamengo. Então, obviamente, ele mudou a forma de jogar. A altitude, como sempre, prejudica o Flamengo. Parece que ele sente mais dificuldade para jogar lá do que os outros, né? Pelo menos em termos de estatísticas. O Flamengo não vai bem na altitude, estatisticamente falando, historicamente falando. E dessa vez foi um empate com o time da LDU. Enquanto no mesmo grupo, o Central Córdoba venceu por 2 a 1 o Deportivo Táchira, que é o que tudo indica, vai terminar a fase de grupos com 0 pontos. Perdeu para o Flamengo em casa, perdeu para a LDU e agora perde também para o Cerro. É o saco de pancadas do grupo. Voltando aqui na terça-feira, dia 22 de abril, o Alianza Lima venceu por 3 a 2 o Tajeres, jogo válido pelo grupo do São Paulo, com 2 gols de Paolo Guerreiro, jogador peruano, aos 42 anos de idade, 41. Ele e o Barcos são os centroavantes do time e os dois marcaram gols. O Barcos fez o terceiro gol, o gol da vitória do Alianza Lima. O Guerreiro tinha feito os 2 primeiros. O Tajeres conseguiu chegar ao empate, mas nos acréscimos, Hernan Barcos conseguiu fazer o gol da vitória. O Alianza Lima, diferente do que foi no jogo contra o São Paulo, ele teve uma situação parecida, só que ao inverso, né? O Alianza Lima abriu 2 a 0, sofreu o empate. Foi o que o São Paulo sofreu do Alianza no Morumbi. Mas no final o Alianza ainda saiu com a vitória dentro de casa, resultado muito importante. Enquanto isso, o São Paulo, na quarta-feira, foi até o Paraguai enfrentar o Libertad no estádio Tigo de la Huerta. E venceu por 2 a 0 com gol de Lucas Ferreira, não é o Ferreirinha, para alívio do Neto. O Ferreirinha agora tem 5 gols em 5 jogos, ele precisa fazer os 10 gols no ano. Então ele ainda tem muito tempo para fazer esses 10 gols, para o Neto pagar a promessa dele lá nos donos da bola. E quando eu vi o nome Lucas Ferreira, caramba, mano, o Ferreirinha tá voando mesmo, não era o Ferreirinha, embora ele tenha feito um bom jogo. E se eu não me engano teve até participação na jogada do gol. O passe foi do André Silva, que depois veio a fazer o segundo gol do São Paulo. Mas enquanto tava 0 a 0 no primeiro tempo, ele perdeu um gol inacreditável, né? Um gol sem goleiro, era só ele dar um toquezinho para dentro do gol e ele encheu o pé de esquerda e mandou a bola por cima do travessão. Inacreditável, Futebol Clube, ele merecia a camisa do Globo Esporte. Mas o São Paulo vence por 2 a 0, o Zubeldia segue sem saber o que é perder na Libertadores pelo São Paulo. E o São Paulo vai invicto no Campeonato Brasileiro também nesse momento. Ficou uma sequência grande de empate. Também na Libertadores empatou na rodada passada. Estreou com vitória contra o Tajeres. Empatou com o Alianza Lima e agora vence o Libertad. O São Paulo vai então disputando a primeira posição do grupo com a equipe do Alianza Lima. Voltando na terça-feira, o Carabobo recebeu o Universidade de Chile lá no estádio Misael Delgado, na Venezuela. Um estádio aí bem exótico, eu diria. Muitas árvores, ele não tem muita arquibancada e você mal vê o lado de fora do campo, né? É bem escuro. Mas enfim, 1 a 1 foi a partida. O Carabobo, que é o próximo adversário do Botafogo. O Botafogo vai ter que vencer de qualquer maneira esse jogo contra o Carabobo na quarta rodada. Ele venceu na segunda, no Newton Santos, e agora vai enfrentar lá na Venezuela. A Universidade do Chile ter tropeçado é até bom pro Botafogo, que mais uma vez tropeçou e perdeu de 1 a 0 para o Estudiantes. É um grupo complicado, onde você tem Estudiantes e Universidade de Chile. O Botafogo pode ser o atual campeão, mas a verdade é que as decisões do John Textor de esperar tanto para trazer um treinador prejudicou demais o Botafogo. E quando trouxe o treinador, talvez não seja o ideal. O Renato Paiva não está fazendo um grande trabalho. Aí ele é criticado e diz que a equipe de 2024 não existe mais.
realmente não existe, não é mais o mesmo treinador, alguns jogadores foram embora, mas a base do time ainda está ali. E esses jogadores podem jogar mais do que estão jogando. Eu não coloco toda a responsabilidade no Renato Paiva, até porque se fosse para contratar ele já estava livre no mercado há um tempão. É isso que decepciona mais o torcedor do Botafogo, de ter esperado tanto por um treinador e no final ser um cara que estava desempregado, já estava no Rio de Janeiro desde o ano passado. Talvez se ele tivesse mais tempo de trabalho, estivesse entregando um pouco mais. Mas eu não sei se ele pode entregar um pouco mais, porque o trabalho dele no Bahia não foi nada bom. Fato é que a derrota do Botafogo se deve também a um erro individual do goleiro John. Foi um erro grotesco dele, ele ainda quis culpar o gramado, ele, de certa forma, ele disse que errou, mas que o gramado atrapalhou. Eu não acho que o gramado tenha atrapalhado nem um pouco nessa falha bizonha, realmente foi a do John. O jogo poderia ter terminado 0 a 0 porque o Estudiantes também não jogou tanto assim. Mas jogou mais que o Botafogo. E se tivesse que ter um vencedor, teria que ser realmente os donos da casa. Colo-Colo e Racing empataram em 1 a 1 na terça-feira lá no Chile. O Colo-Colo recebendo a punição por conta do que aconteceu no jogo contra o Fortaleza na segunda rodada, perdão. Então não teve torcida nesse jogo. Ainda não foram dados os pontos para o Fortaleza. Não decretou empate nem vitória para o Fortaleza. Mas o Colo-Colo não deve ter torcida por um bom tempo na Libertadores. E jogando sem torcida contra o Racing, o jogo terminou empatado em 1 a 1. Já o Fortaleza na quarta-feira foi enfrentar o Atlético Bucaramanga na Colômbia. O jogo começou às 11 da noite no horário de Brasília e o Fortaleza empatou também 1 a 1 com o Bucaramanga. O Davidson abriu o placar para o Fortaleza. O Davidson perdeu o pênalti, mas no rebote converteu. O Bucaramanga perdeu um pênalti também, mas no final teve outro pênalti e o Bucaramanga fez o gol. Aliás, o Bucaramanga não perdeu o pênalti não, eu estou confundindo aqui, o jogo foi tão tarde, né? O Bucaramanga bateu, o jogador bateu o pênalti, a bola foi na trave no chão. E aí ficou aquela dúvida se tinha entrado ou não. Não tem a tecnologia da linha do gol, por incrível que pareça, né? Ela é mais antiga que o VAR, mas não tem na Libertadores. Mas o VAR foi lá e viu que a bola passou e passou bastante. Foi gol do Bucaramanga de pênalti. 1 a 1, resultado final para Atlético Bucaramanga e Fortaleza. Então Fortaleza deve chegar a 2 pontos nesse momento, considerando o empate contra o Colo-Colo. Se ele se for decretado vitorioso, ele iria a 4 pontos com uma vitória por WO e um empate. E perdeu na primeira rodada em casa de 3 a 0 para o Racing. O Internacional teve um jogo espetacular contra o Nacional do Uruguai, né? Não foi um bom primeiro tempo do Inter. O Nacional, que parecia morto depois das derrotas para o Bahia e para o Atlético Nacional, levou 3 a 0 do Atlético Nacional na primeira rodada. E agora eles abriram uma vantagem de 3 a 0 contra o Inter dentro do Beira-Rio. Isso é insano. E aí no segundo tempo o Inter jogou melhor. Aliás, o primeiro gol do Inter sai ainda no final do primeiro tempo com o Alan Patrick de pênalti. E no segundo tempo, segundo o Roger Machado, o Inter venceu por 2 a 0. O tipo de entrevista que não pega bem, né? Falar, se você analisar só o segundo tempo, nós vencemos por 2 a 0. O Diniz falava essas coisas também. E é uma coisa que a torcida não gosta muito de ouvir, né? Realmente o Inter melhorou no segundo tempo? Melhorou, mas falar que ganhou de 2 a 0 no segundo tempo? O Luxemburgo também falava isso. Olha... Enfim, o time do Inter é bom, é melhor que o Nacional, mas o Nacional mostra que não está morto e esse grupo é muito difícil. O que aumenta ainda mais o mérito do Bahia de estar liderando o grupo. Venceu por 1 a 0 ontem, na quinta-feira, o Atlético Nacional na Fonte Nova, gol marcado pelo William José, boa jogada trabalhada da equipe do Bahia, Everton Ribeiro participando, o William José fazendo gol, o primeiro gol dele na Libertadores pelo Bahia. E o Bahia lidera o grupo com 7 pontos, são 2 vitórias e um empate. Empatou com o Inter na primeira rodada, venceu o Nacional na segunda no Uruguai e agora vence o Atlético Nacional, que tinha feito também um bom jogo contra o Inter, apesar da derrota na segunda rodada. Então o Bahia está aí liderando o grupo com todos os méritos. Agora é manter esse desempenho no segundo turno, né? Segundo turno? Nos jogos de volta aí da fase de grupos. Segundo turno. O Barcelona de Guayaquil, do técnico Segundo Castilho, mais uma vez muito estiloso à beira do campo. Mas o time dentro de campo não conseguiu vencer o Universitário do Peru, venceu por 1 a 0. Edson Flores fez o gol do Universitário. Olímpia e Peñarol empataram em 0 a 0, enquanto o San Antonio Bulo Bulo venceu por 2 a 1 o Vélez Sarsfield da Argentina. Vitória do Bulo Bulo em casa na Bolívia. O Independente Del Valle recebeu o River Plate no Equador e empataram os dois em 2 a 2. O Central Córdoba venceu por 2 a 1 o Tática, já tinha falado, né, pelo grupo do Flamengo.
O Palmeiras venceu por 3-2 o Bolívar, na Bolívia. Mais uma vez Palmeiras e Bolívar no mesmo grupo, foi assim também no ano passado, estádio Hernando Siles. 3-2 Palmeiras, eles abriram 2-0 no primeiro tempo. O Bolívar chega a empatar o jogo com 2 gols do brasileiro Fábio Gomes. Esse cara jogou no Vasco, no Atlético Mineiro. Eu não gosto nem de lembrar da passagem dele pelo Vasco, foi terrível assim na Série B. Mas lá no Bolívar ele tá indo bem. Marcou os 2 gols de empate da equipe boliviana, mas o Maurício voltando de lesão, ele que teve um ótimo início de ano. O Palmeiras sentiu muito quando ele se machucou, mas o Palmeiras está crescendo novamente. Estevão marca mais um gol na Libertadores. Flaco Lopes, que sempre é muito criticado, mas ele faz os seus gols. Inclusive, o Vitor Roque ainda não marcou. O Flaco Lopes, desde que o Vitor Roque chegou no time, o Flaco Lopes marcou mais gols do que ele, né? O Vitor Roque não marcou nenhum, o Flaco Lopes já marcou algumas vezes. Tinha marcado também no final de semana contra o Fortaleza. Ele abriu o placar para o Palmeiras, o Estevão fez o segundo. Teve os 2 gols de empate do Fábio Gomes. E o Maurício fez o gol da vitória do Palmeiras, que mais uma vez caminha para fazer a melhor campanha da primeira fase. Venceu todos os jogos até aqui, lidera o grupo dele com 9 pontos. Cerro Porteño e Sporting Cristal empataram em 2-2, jogo válido também pelo grupo do Palmeiras. Então resultado ótimo para o Palmeiras esse empate aí. Então a classificação dos grupos da Libertadores após 3 rodadas tem no grupo A com a Universidade de Chile liderando com 7 pontos, o Estudiantes tem 6, Botafogo 3 e Carabobo 1. A situação não é boa para o Botafogo, 2 times ali muito próximos na liderança, mas poderia ser ainda pior. O Carabobo, se fosse um saco de pancadas, não tivesse empatado com ninguém, o empate do Carabobo com a Universidade de Chile nessa rodada foi bom para o Botafogo mantê-lo vivo ainda, buscando uma vaga na próxima fase. E ainda dá para classificar em primeiro sim, ainda dá, né? No grupo B, o River Plate lidera com 5 pontos, o Independente Del Valle Barcelona tem 4, a dupla equatoriana, e o Universitário do Peru tem 3, o grupo mais embolado aí dessa Libertadores até agora. No grupo G, provavelmente será até o final esse grupo B desse jeito, disputado até a última rodada. No grupo C, o Central Córdoba lidera com 7 pontos, a LDU tem 5, Flamengo 4 e o Deportivo Táchira 0. Ao que tudo indica, o Táchira vai terminar com 0 mesmo, o que pode ser bom e pode ser ruim. Eu acho que é ruim pro Flamengo que o Táchira não consiga tirar pontos de ninguém. O Flamengo perdeu pro Córdoba, agora empatou com a LDU, ele vai ter que vencer basicamente todos os jogos da próxima do retorno se ele quiser terminar em primeiro lugar. Fato é que agora ele vai ter 2 jogos em casa. Mas o que teve em casa até agora ele perdeu. O grupo D tem o São Paulo na liderança com 7 pontos, o Libertad tem 6, Alianza Lima 4 e o Tajeres 0. No grupo E, o Bucaramanga está liderando com 5 pontos. Quem poderia imaginar que o Bucaramanga estaria liderando o grupo E, que tem Racing, Colo-Colo e Fortaleza. O Bucaramanga, que está lá na metade de baixo do campeonato colombiano, ele está liderando o campeonato, o seu grupo da Libertadores. Um grupo que tem o Racing, considerado um dos favoritos ao título pela campanha na Sul-Americana, pelo título da Recopa. O Racing está em segundo lugar e o Fortaleza, por enquanto, está em quarto. Caso ele ganhe os pontos lá do jogo contra o Colo-Colo, ele vai empatar em pontos com o Racing. Grupo F. No grupo F, o Bahia lidera com 7 pontos. No grupo da morte, que tem o Internacional com 5. Os brasileiros estão passando, então o Atlético Nacional tem 3 e o Nacional do Uruguai tem 1. No grupo G, o Palmeiras tem 9. Já podemos dizer que o Palmeiras está classificado e está buscando novamente a melhor campanha da primeira fase. Até agora ele tem, é o único time que venceu os 3 primeiros jogos. O Cerro Porteño tem 4, o Bolívar 3 e o Sporting Cristal 1. O Vélez Sársfield tem 6 pontos no grupo H, assim como o Bulo Bulo. O Peñarol tem 4 e o Olímpia tem 1. Essa é a Libertadores da América. Hernan Barcos é o artilheiro com 5 gols. Alan Patrick tem 4. Kevin Quevedo tem 4 também, jogador do Alianza Lima. Cecílio Domingues, Jonathan Torres e Patrício Rodrigues tem 3 assistências cada um. O Cecílio e o Jonathan jogam juntos no Cerro Porteño, que está no grupo G, o grupo do Palmeiras. Agora vamos à Copa Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana, terceira rodada da fase de grupo.